Hoje às 18 horas no Maracanã tem primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense e Volta Redonda, e é complicada a sensação do tricolor, cara, porque o Fluminense jogou bem a Taça Guanabara? Não jogou bem, né? Mas mesmo assim a Taça Guanabara não se ajudou também, foi uma Taça Guanabara no nível muito baixo, tanto que o Fluminense, mesmo perdendo pro próprio Volta Redonda, que a gente vai enfrentar mais tarde, empatando com Boa Vista, empatando com o Maricá, empatando com o Sampaio Corrêa, empatando com o Madureira e tomando 2 gols do rebaixado Bangu, o Fluminense passou em terceiro lugar e vai enfrentar o Volta Redonda nessa semifinal. Porém, todavia, a gente está falando de uma semifinal e a gente torce pro Fluminense, a gente quer muito esse título do Campeonato Carioca, porque provavelmente do outro lado vai ter um rival, né? E provavelmente o Flamengo, que ganhou de 1-0 e tem a vantagem de 2 resultados iguais. Então o Vasco tem que ganhar de 2-0. Então acho que vale a gente mudar um pouco o pensamento e dá pra gente ir pra outra linha também. A gente pode falar que o Fluminense não perde as 6 rodadas, não perde as 6 jogos. A gente pode falar que o Fluminense não perdeu no mês de fevereiro, que o Fluminense acabou de vir uma goleada de 8-0. E essa vai ser a temática desse pré-jogo, com esse pensamento que o Fluminense vai passar, que tá tendo uma evolução e acho que tem que ser pegado da arquibancada hoje também. A gente acreditar e comprar essa briga pra botar mais uma taça em Laranjeiras, tá? Então, no ritmo de carnaval, vamos botar esse bloco na rua e começar a falar de Fluminense e Volta Redonda nesse pré-jogo logo após a vinheta. Antes de começar a falar da situação dessas semifinais, vou pedir pra você, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos para bater essa semana, a gente bate 2 meses de canal, estamos para bater 8 mil inscritos, então dependendo muito de vocês, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o like e vamos falar da situação dessa semifinal. Fluminense passou na terceira colocação e Volta Redonda passou na segunda colocação. Logo, são 2 jogos onde o Volta Redonda tem a vantagem, tanto de decidir em casa no Raulinho de Oliveira, como também por 2 resultados iguais. Então, se o Fluminense ganhar de 1-0 e perder de 1-0 ou 2 empates, o Volta Redonda se classifica para a final. E qual a importância de ganhar no jogo de hoje? Porque nosso retrospecto está muito negativo, recente lá em Volta Redonda, né? No Raulinho de Oliveira. As últimas 5 vezes que a gente enfrentou o Volta Redonda no Raulinho de Oliveira, a gente só ganhou 1 jogo. Então é bem preocupante isso. Inclusive, nesse Campeonato Carioca, a gente perde também, logo no começo, a gente perde pro Volta Redonda. Mas, se a gente for pensar pro lado do Maracanã também, a última vez que a gente encontrou Volta Redonda no Maracanã e perdeu, você sabe quando foi? Faz muito tempo, faz 20 anos, vai fazer 20 anos agora, que é o primeiro jogo daquela final do Carioca de 2005 que a gente ganha. Então faz muito tempo, a gente tem muita vantagem no Maracanã e tem uma desvantagem nos jogos recentes no Raulinho de Oliveira lá em Volta Redonda. Então, ainda mais que eles têm essa vantagem de 2 resultados iguais, é importante o Fluminense ganhar de 2, 3-0, ir pra cima, tentar ampliar o placar e fazer uma diferença confortável pra gente enfrentar a Volta Redonda, que é de quem a gente vai falar agora, né? Vamos falar sobre o Volta Redonda, nosso adversário nessa semifinal. Nosso histórico contra o Voltaço. Vamos lá, são 54 vitórias, 17 derrotas e 15 empates. É óbvio que a gente tem uma ampla vantagem sobre o Volta Redonda pelo tamanho dos 2 times, né? Volta Redonda fez uma Taça Guanabara muito boa, foram 6 vitórias na Taça Guanabara e brigou até a última rodada pelo título, onde ele perde pro Flamengo na última rodada ali. Não perde diretamente pro Flamengo, né? Perde o título pro Flamengo. Dessas 6 vitórias, inclusive, ganhou da gente, ganhou do Botafogo e empatou contra o Vasco, né? Então é um time bom, assim, é um time de segunda divisão, o que pode parecer até pejorativo o que eu tô falando, mas pensando nos times pequenos do Campeonato Carioca, mostra que é um time que tá muito acima dos outros e que não é tão fácil você ganhar assim, né? O Fluminense é muito favorito, mas não é um time tão fraco contra os outros times do Campeonato Carioca, tanto que chegou na segunda posição, né? Sobre os jogadores em destaque nesse Campeonato Carioca, cara, os números de Volta Redonda, apesar das vitórias, foram vitórias muito magras e chegou a tomar gol também, tanto que a gente tem um saldo de gols melhor que o do Volta Redonda, e a gente não chegou a golear nesse Campeonato Carioca. Mas eu diria que o destaque é o atacante Bruno Santos, que tem 3 gols, fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Botafogo. Eu acho que é o destaque do time. Agora, jogadores conhecidos por nós, assim, vem uma lista, tá? Vê se eu não esqueço ninguém. Tem o Wellington Silva, lateral direito, aquele mesmo, tá? Tem o Johnny na lateral do último jogo, um saiu para entrar o outro. O Johnny, que era lateral nosso da base. Tem o Wallace, que era uma grande promessa e tá pegando o banco lá. Tem o Kelvin, atacante, jogou com o Diniz em 19, lembra? Tem o Fluminense e Botafogo, que ele isola uma bola que me irrita muito. Tem o Fabrício, um dos piores zagueiros que eu vi na história do Fluminense, um dos responsáveis por aquela virada do América de Natal.
Tem o Chay, jogador do Botafogo, que era do Botafogo, se destacou no Botafogo e hoje está no Volta Redonda. Então tem muitos jogadores conhecidos, né, da torcida do Fluminense, né? A maioria não é um conhecido bom também, né? A gente pode se apegar a isso, não são jogadores que deixam boas lembranças aqui pra gente. Mas é, sem dúvida, um time onde a gente conhece muitos jogadores que estão nesse elenco. E o jogo em destaque, que eu sempre boto pensar, um jogo histórico. Da última vez eu trouxe o 7-0, né? Que vale lembrar que na semifinal de 2023 tá se caminhando para ser muito parecido com a gente, né? A gente vai pegar o Volta Redonda e provavelmente vai pegar o Flamengo na final. Eu espero que seja parecido, que a gente mete um 7-0, mas eu vou no jogo histórico, como a gente já citou o primeiro jogo, que é o segundo jogo da final do Carioca de 2005, onde a gente ganha o 30º Carioca, um 3-1, tem um gol contra, um gol do Marcão e o último gol do Antônio Carlos, que aliás, anteontem eu vi lá desfilando na avenida, na Sapucaí, Antônio Carlos faz de cucuruco, aqui, cucuruco, que ele cabeceia a bola aos 47, eu chutaria ali. No finalzinho do jogo, eu tava no Maracanã e a gente ganha ali o 30º Campeonato Carioca. Então é um jogo muito marcante contra um bom Volta Redonda, tá? Tanto que vem jogadores que vêm jogar no Fluminense logo após isso. Falando em Fluminense, vamos falar de Fluminense, né? Enrolamos muito aqui, mas acho que o Fluminense que a gente acaba gostando mais de falar, que a gente conhece mais, né? Vamos falar do Fluminense. Vim pro lado, vai aparecer o campinha pra gente começar a falar do provável time que saiu no GE ali, a apuração do GE sobre o time que vai a campo hoje nessa semifinal, tá bom? Lembrando que Thiago Silva não deve voltar ainda, né? Chegou até começar a treinar, mas não deve voltar nessa partida de hoje às 6 horas. O Lima sentiu, como eu falei no vídeo de ontem, né? O Lima sentiu a panturrilha, que ele já tinha sentido no começo do Campeonato Carioca, sentiu contra o Águia de Marabá e a gente acaba perdendo porque fez uma boa partida contra o Águia. Lima não deve para jogo também. Bernal deve voltar a ser relacionado, mas não é jogador titular. Então o provável time é Fábio, Guga, Ignacio, Freitas e Fuentes. Aí tem a dúvida, né? Otávio ou Hércules, e a gente vai falar um pouco disso aqui, o que isso muda. Martinelli, porque muda muito a posição do Martinelli, a decisão se vai ser Otávio ou Hércules, e Arias mais centralizado. Na esquerda, Canóbio, Germancano na frente, e na ponta direita, provavelmente Riquelme voltando, mas eu acho que tem uma chance de vir Kevin Serna, tá? E aí, comandando esse time, Mano Menezes. Agora vamos um a um falar dos jogadores e a expectativa que eu tenho para esses jogadores na partida de hoje, tá? Começando com ele, Fábio, que não tem muito o que falar, continua fazendo uma boa temporada, é um monstro, vai fazer 45 anos. No último jogo, um 8-0, parecia que ele não ia fazer nada, sai um jogador na cara dele ali, uma falha ali, o Freitas e o Ignacio. O Ignacio erra o tempo de bola, o Freitas não consegue pegar o cara, e o Fábio sozinho consegue fazer uma defesa. Então até quando o jogo parece ser tranquilo, ele é importante, tá? Guga, que pra mim ainda merece ser titular, mas foi mal, tá? Contra o Águia de Marabá. A gente fazer 8-0 e não ter uma participação do Guga na frente me deixa um pouco preocupado, mas realmente ele é um lateral melhor defensivamente. Eu acho que isso acaba liberando e destacando até o Fuentes. Ignacio, pra mim, fez um gol no último jogo, né? É sempre bom ali ter zagueiro confiante fazendo gol, mas para mim, zagueiro titular absoluto ao lado de Thiago Silva nesse momento. Freitas, que apesar de muita gente ter questionado muito o jogo contra o Bangu, eu até acho que ele sentiu a falha dele, mas vou seguro. Contra o Volta Redonda, eu vou muito seguro com Freitas e Ignacio. Na lateral esquerda, Fuentes, um dos destaques do Fluminense nesse começo de temporada, tá? Tá me surpreendendo positivamente, ataca muito bem, chega à linha de fundo, cruza bem. Para mim, até agora, um grande acerto do Fluminense. E um erro do Mano Menezes de demorar a usar o Fuentes, né? Mas talvez estava se adaptando também a temporada passada, não vou reclamar, não. É aquilo que eu falei, vamos focar semifinal, vamos apoiar nesse momento. Otávio ou Hércules? Vamos lá, se for o Otávio, tá aparecendo os dois aqui, né? Se for o Otávio estreou muito bem contra o fraquíssimo Águia de Marabá, vale sempre lembrar, tá? Mas foram 78 passes certos. Um volante muito seguro ali e que ele libera mais o Martinelli. E eu gosto do Martinelli mais jogando na 8. Se for o Hércules, eu acho que eu iria de Otávio, tá? Acho que o momento, apesar de ter sido um jogo, eu acho que o Hércules tá precisando entrar aos poucos e conquistar essa vaga. Acho que o Otávio é um jogador mais experiente. Não um experiente velho, como a gente estava traumatizado, mas um experiente ok, né? Se for o Hércules, aí o Martinelli segura mais e faz as 5 e faz ali o primeira volância, que estava fazendo muito bem, né? Faz o jogo contra o Vasco, que é um absurdo para mim. Então, Martinelli é outro que vem se destacando, que eu vou falar agora, né? Martinelli é outro que vem se destacando muito, assim como o Fuentes. O Martinelli desse Carioca e o Martinelli da temporada 2024 são jogadores totalmente diferentes, tá?
Martinelli tem sido muito útil, marcando tem sido útil, virando o jogo, distribuindo jogada, chegando na frente, continua com aquele azar que ele tem para finalizar, né? A bola bate na trave, bate nas costas do goleiro, bate... o menino não é muito sortudo, não, nessa posição. Arias que volta a ficar mais centralizado nesse momento, né? Com a saída do Lima e o Ganso ainda não tá apto para jogar, e nem o Lescano, que vai demorar não, né? Não pode jogar o Campeonato Carioca, então o Arias provavelmente vai fazer essa função mais centralizado. Na esquerda, Canóbio, que vem, já fez 3 gols nos últimos jogos, vem confiante, e é outro cara que vem conquistando a torcida. Vou deixar por último o homem, tá? Na direita, provavelmente Riquelme voltando, cara. E é um jogo muito importante pro Riquelme voltar aí bem pra ele pegar confiança pra uma possível final contra o Flamengo ou o Vasco. Tem sempre que deixar aqui essa ressalva, né? Mas vai ser contra o Flamengo. Então, acho bom o Riquelme voltar, mas eu, particularmente, começaria com Kevin Serna, que foi muito importante ali no jogo contra o Bangu, e o Riquelme entraria no decorrer da partida, tá? Mas acho que a gente vai de Riquelme. O Mano Menezes vai de Riquelme. E na frente, Germancano, né? São 9 jogos, 7 gols, já igualou os números de gols da temporada passada. Não é o Cano de 24 e vamos caminhar pra gente ver se ele é o Cano de 23, de 22. Mas estou confiante para ter gol do Germancano na tarde, noite de hoje, né? 6 horas começa ali, mas nesse calor, vamos de tarde ainda. Vai ter gol dele. E Mano Menezes, cara, talvez eu esteja querendo ser otimista, mas assim, fez uma temporada passada boa. Ele sofre ali nas Copas, aquele jogo horroroso contra o Atlético Mineiro e o jogo contra a eliminação do Juventude, mas no Brasileiro faz um ótimo Brasileiro e pega o time numa situação muito complicada e consegue virar essa chave, tirar jogadores que estavam tendo problema no elenco. Muito bom. Começa a temporada, é o time do Marcão, mas ele junta ali com dificuldades, mas aos poucos parece estar pegando o tranco. Cara, eu tenho que dar um voto de confiança. O time realmente, nos últimos 5 jogos ali, 4 joga muito bem, né? O Águia de Marabá, o Flamengo, o Vasco e o Nova Iguaçu. E a gente não perde ali 6 jogos. Então, realmente, passa por um momento de evolução e vamos dar esse voto de confiança ao Mano Menezes. Lembrando que o Águia de Marabá é muito fraco, mas fazer 8-0, saiu até cortes dos bastidores aí, né? Viralizaram da Flu TV, dele mandando o time pra cima no 4-0. Isso é um pouco, às vezes, do que a gente tem nossa cabeça, de que Mano Menezes 4-0 vai tirar o pé, mandar descansar. E não, e ele fala, cara, 4-0, vamos pra cima, fazer 5, 6, 7. Então também tem o mérito do Mano Menezes nessa vitória, tá? Falando em favoritismo, vamos ver o tamanho do favoritismo do Fluminense na KTO. Vamos de KTO, parceiro oficial do Grupo Jornada do canal Gol de Barriga, ajuda muito a gente, tá bom? Então o link aqui tá na descrição, vai lá, clica, faz seu cadastro. É uma das empresas que estão regularizadas para atuar aqui no Brasil, tem toda essa segurança, mas lembrando sempre que é uma casa de aposta, então tenha cuidado, aposte com responsabilidade, maiores de 18 anos, e não vai apostar um dinheiro. Por exemplo, eu tô num momento bom, ganhei boas apostas, mas eu não posso deixar isso me empolgar e achar que agora eu sou um especialista e vou apostar 200, 300 reais, que pra mim vai fazer muita falta se eu perder. Então eu continuo apostando meus 10 reais, 15 reais, que se eu perder, graças a Deus, não vai fazer falta. Então só um toque em relação a isso, tá bom? Fluminense muito favorito na KTO, como vocês estão vendo aqui, né? O Fluminense tá pagando 1,37 e o Volta Redonda tá pagando 7. Então o Fluminense é 6 vezes mais favorito do que o Volta Redonda para ganhar esse jogo no Maracanã. Minha aposta foi Fluminense. O Fluminense precisa vencer esse jogo. Então acho que o Fluminense vai começar indo muito para cima. Então minha aposta foi Fluminense. Quando o juiz der o intervalo do jogo, o Fluminense vai estar ganhando. Então quando acabar o primeiro tempo, o Fluminense vai estar ganhando. E quando acabar o segundo tempo, ou seja, a partida, o Fluminense vai estar ganhando também. Então Fluminense, tá pagando 2,02, tá? Achei uma boa odd, então o link tá na descrição, se quiser me acompanhar nessa, achei segura e uma boa odd. Acho que o Fluminense vai fazer 1-0 ali no primeiro tempo, depois fazer 2-0 no segundo tempo. Mas se acabar 1-0 no segundo tempo, eu ganho também, tá? Só pra explicar, porque essa é uma aposta um pouco mais, sei lá, que não é tão normal pra quem não tá acostumado a apostar. Falando em juiz apitar, primeiro tempo, juiz apitar o final da partida, vamos falar quem é o juiz agora. Árbitro dessa partida é o senhor Yuri Elino Ferreira, tá? Vocês ouviram esse nome aqui há pouco tempo. Yuri Elino Ferreira é o árbitro que apitou Fluminense e Nova Iguaçu, o 2-0, o jogo que a gente joga muito bem ali, poderia ter sido 3, 4, até 5-0. Apitou tranquilo, o jogo foi tranquilo também, mas para não parecer que ele é muito perfeito, ele apita os 2 jogos que a gente perde o Flamengo no Carioca do ano passado, né? Mas também não lembro de nada absurdo, não. Então,
Não gosto de nenhum árbitro, vocês sabem que eu sou, sei lá, tenho problema com árbitros, acho todos horrorosos, mas dentre os horrorosos, esse não tem uma raiva específica aqui pra eu tá cobrando não, tá? Lembrando a vocês, tá? Hoje, a partir das 16 horas, estaremos direto do Maracanã, equipe completa ali pra gente fazer a transmissão no Jornada e a transmissão passa aqui também. Então, por favor, ativa o sininho aqui e acompanhe a transmissão com a gente direto do Maracanã, tá? Acompanha ali, a gente tá... Ah, mas eu gosto de ver na televisão. Cara, não tem delay. A gente passa até um pouco antes nosso áudio aqui. Às vezes você vai ter que pausar aqui. A TV tem delay em relação a gente, entendeu? Então dá essa oportunidade para você ver uma narração tricolor, os comentários da gente que acompanha o Fluminense no dia a dia. É todo um clima de pré-jogo, são 2 horas de pré-jogo, depois a transmissão, depois a gente faz a coletiva com o Mano Menezes, tenta pegar jogadores da zona mista, tudo voltado para vocês, tá? Então, espero vocês hoje aqui a partir das 4 horas e que o Fluminense encaminhe uma ótima vitória pra gente só ter que bater o martelo lá em Volta Redonda. E aí, assim como foi em 23, a gente dá uma goleada no Maracanã, no Volta Redonda, e encaminha uma goleada em cima do Flamengo pra botar tudo normal de novo, né? É isso então, até a próxima. Valeu!